Fala pessoal, esse é mais um episódio do Café com Paper e no episódio de hoje eu vou falar sobre as complicações no tratamento de fraturas distais de húmero. E para esse assunto eu te convido para uma pausa, para tomar um café e vem comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar um artigo científico, um paper muito interessante sobre isso. Então vamos conferir. Fala galera, no episódio de hoje do Café com Paper eu vou falar de um assunto que eu gosto muito e que representa um grande desafio na rotina ortopédica da medicina veterinária, que são as fraturas distais de húmero, especialmente aquelas fraturas articulares. Dentre essas fraturas, uma que representa grande parte aí da casuística são as fraturas da porção lateral do côndilo humeral. Bom, então, para falar sobre esse assunto, eu trago hoje um paper publicado na Veterinary Surgery de 2015, lá pelo um grupo da Karen Perry, do Royal College, que avaliou o efeito do método de fixação dessas fraturas da porção lateral do côndilo, correlacionando isso com a taxa de complicação pós-operatória. Tá? Então, um estudo bem interessante, um estudo retrospectivo, avaliando diferentes métodos de fixação. Então, vamos lá, vamos ver o que esse estudo nos mostra. Primeiramente, falar um pouco do que representa essas fraturas da porção lateral do côndilo humeral dentro da casuística. Na verdade, elas representam de 34% a 56% das fraturas distais de húmero. São fraturas consideradas intraarticulares, elas acometem principalmente animais jovens e são consideradas fraturas Salter-Harris do tipo 4, onde a gente tem uma porção da epífise e uma porção da metáfise acometidos ali pela linha de fratura. As raças mais predispostas são os Spaniels. Os Spaniels eles possuem uma predisposição genética, racial, para uma falha na ossificação da linha de crescimento, ali, da linha fisária do côndilo humeral. Então eles têm o que a gente chama de ossificação incompleta, e isso predispõe muito o surgimento dessas fraturas. Mas nós temos aí algumas raças também representantes, são os Bulldog franceses, Bulldogs ingleses e os Yorkshires. O pico de incidência desse tipo de lesão é 4 meses de idade, e essas fraturas acometem mais a porção lateral do côndilo por uma característica biomecânica e anatômica. Então o rádio é o principal osso de transmissão de carga axial ali do antebraço, e ele faz a articulação, o rádio faz a articulação diretamente com o capítulo humeral, que é justamente essa porção lateral do côndilo humeral. Então, o que acontece? Quando o rádio transmite essa carga para o capítulo, a crista epicondilar lateral ela é muito mais fina, ela é muito mais delgada em comparação com a crista epicondilar medial. Isso faz com que essas fraturas da porção lateral sejam muito mais frequentes do que as fraturas da porção medial do côndilo. E, por ser uma fratura articular, a reconstrução anatômica dessa estrutura óssea e a fixação rígida são pontos-chave para que a gente tenha um sucesso no tratamento dessas fraturas. Bom, e falando um pouco mais dos métodos de fixação, o método de fixação mais comum, com certeza, é a aplicação de um parafuso transcondilar, ou seja, juntando o côndilo novamente, fixando essa porção lateral e reconstruindo esse côndilo humeral. Então, um parafuso de efeito leg, efeito compressivo transcondilar, associado a um fio de Kirchner, atravessando aqui o interior da crista epicondilar lateral. Tá? Então, esse é o método mais comum. Essas fraturas apresentam um prognóstico bom, porém com taxas de complicações elevadas, de 15% a 30% que mostram nos trabalhos. E existem poucos estudos comparando diferentes métodos de fixação, comparando principalmente esse método mais comum, que é com o parafuso e o fio de Kirchner, com outros métodos. Então, o objetivo desse trabalho é justamente isso, é avaliar de forma retrospectiva, ou seja, uma série de casos, o impacto da escolha do método de fixação, de estabilização, na taxa de complicações pós-operatórias dessas fraturas. E a hipótese que eles trazem é que a fixação com parafuso e o fio de Kirchner, e esse pino antirrotacional, apresente maiores taxas de complicações quando comparados
com a fixação com uma placa epicondilar, né? Ou até outros parafusos legs ali naquela porção, né, da crista epicondilar. Tá? Então vamos ver como que eles fizeram, né, a metodologia, né, o material e métodos. Bom, foi um estudo multicêntrico, ou seja, realizado em 3 universidades, onde foi feito um levantamento de casos, né, um levantamento retrospectivo. Então foi levantado prontuários de 2004 a 2012, e todos os pacientes, né, todos os cães submetidos à osteossíntese de fraturas da porção lateral do côndilo foram incluídos. E aí foram avaliados todos os dados do histórico do paciente, a resenha do paciente, né, ó, as características raciais, idade, as características inerentes à fratura, né, se ela era uma fratura de traço simples, se ela tinha um componente ali cognitivo, né, então todos esses detalhes foram computados. Foi avaliado também, né, um ponto importante, a presença de ossificação incompleta do côndilo humeral, né, então um acontecimento ali genético ali do desenvolvimento que pode predispor esse tipo de fratura, e é muito comum nas raças Spaniels, né? E foram separados, né, então esses animais que foram levantados foram separados em grupos, né, por método de fixação. Tá? E foram avaliados as taxas de complicação de cada grupo. Aí depois foi avaliado também, foi associado a isso, o resultado final a longo prazo, né? Se o paciente teve um retorno completo à função do membro, um resultado excelente, bom, ruim ou péssimo. Tá? Bom, então aqui, né, aqui é uma tabela que mostra a classificação dos métodos de fixação. Então o primeiro método de fixação é o parafuso transcondilar com o fio de Kirchner, né, aquele método mais conhecido. O segundo categoria, né, o segundo método de fixação, seria a aplicação do parafuso transcondilar também, né, em efeito leg, com a associação de um ou mais parafusos legs aqui na crista epicondilar, né, nessa porção supracondilar. O terceiro método de fixação seria a associação do parafuso leg transcondilar com uma placa nessa porção aqui supracondilar, né, então uma placa óssea, associado ou não a fios de Kirchner. E a categoria 4 seriam, eventualmente, pacientes que foram feitos outros métodos de fixação, que não esses 3 que eu acabei de descrever. Então vamos avaliar qual que foram os resultados encontrados nesse estudo retrospectivo. Então eles conseguiram juntar aí 135 fraturas em 132 cães. 3 cães apresentaram fraturas bilaterais, né? Então, mas cada fratura foi considerado como um indivíduo, né? Na verdade, um ponto a ser estudado individual, né? Então foram um N de 135 fraturas. E aí foram separados em grupo 1, né, 61 animais, que foram feitos esse método, né, o método de parafuso leg e o fio de Kirchner, e comparados com o grupo 2. Né? O grupo 2 foram incluídos os pacientes com parafuso leg e parafusos aqui na porção da crista. Tá? Como foram só 13, acabou juntando esses 13 com o grupo da placa, né? Então formando só o grupo 2. Isso por conta da estatística, né? Esse grupo era um grupo muito pequeno para poder ser separado num grupo individual. Então ele foi incluído junto aqui com o grupo da fixação com placa, né? Que representava aí 61 animais. Bom, então vamos avaliar as taxas de complicação para cada grupo. Então, olha que interessante. Para o grupo 1, as taxas de qualquer complicação, ou seja, complicações menores e maiores, né, complicações menores são aquelas que não precisaram, né, não precisam de uma intervenção cirúrgica. E complicações maiores são aquelas que precisam de uma reintervenção. Né? Então, considerando os dois tipos, qualquer complicação, o grupo 1 apresentou uma taxa de 50,8% de complicações. Pode ser seroma, deiscência de pontos, né, infecção, alguma coisa, ou até mesmo falha dos implantes, né, então complicações maiores. Já no grupo 2, apresentou 34,7%, né, de qualquer complicação. Se a gente separar só por complicações maiores, o grupo 1, que foi o grupo do fio de Kirchner, né, do parafuso de fio de Kirchner, apresentou 27,9% de complicações maiores, né, ou seja, complicações mais graves,
sendo que o grupo 2, que era o grupo composto pelos parafusos ou placa, apresentou uma taxa de 10,8%, né? Então, significantemente menor. Tá? E a infecção, né, apresentou, a taxa de infecção pós-operatória, o grupo 2, né, o grupo com placa ou parafuso, apresentou uma porcentagem superior do que a porcentagem do Field-Kirchner. Tá? Bom, mas vamos discutir esses resultados. Então, esses resultados mostram que no grupo do parafuso transcondilar e o Field-Kirchner, que era o grupo 1, as complicações maiores foram 5 vezes mais frequentes, tá? Confirmando a hipótese inicial do trabalho, né, que realmente achava que esse grupo teria, né, uma taxa de complicações maiores. E também esse estudo demonstrou que cães com complicações maiores, né, tiveram resultados clínicos, né, a longo prazo ruins quando comparados com os cães que não tiveram essas complicações maiores. E em relação à taxa de infecção, né, que foi ao inverso, né, o grupo 2 apresentou maior taxa de infecção, com uma análise estatística mais apurada, né, eles avaliaram que não tem evidência suficiente para sustentar essa correlação. Então, na verdade, não teve como comprovar de fato se a aplicação de uma placa ou de outros parafusos esse resultado é fidedigno, tá? Porque eles não conseguiram fazer nenhuma correlação com outros achados, como tempo cirúrgico, como experiência do cirurgião, enfim, eles não conseguiram correlacionar isso com outros achados. E como o N foi pequeno, eles não teve um poder amostral suficiente para sustentar esse achado. E como todo artigo científico, né, existem limitações do estudo, né? Então, o modelo estatístico utilizado ele foi delineado inicialmente para comparar o método de fixação com taxa de complicação e dificultou, né, para outras variáveis essa análise, né, principalmente a análise ali da infecção pós-operatória, né, e outras análises. Então, isso é uma limitação bastante grande desse estudo e a própria natureza retrospectiva, né? A falta de padronização dessas avaliações pós-operatórias. Foram feitos em 3 centros diferentes, né? por cirurgiões diferentes, então existe, né, a experiência do cirurgião envolvido, então tem uma série aí de fatores que podem influenciar nos resultados e na taxa de complicações. E complicações maiores, né, são aquelas que foram necessárias a reintervenção, né? Então foram incluídas como complicações maiores só os casos que reoperaram. Mas, eventualmente, né, algum caso, alguma complicação, tivesse a indicação de reoperar e nem sempre aquele paciente foi submetido a uma cirurgia, né, de revisão por questões financeiras ou até mesmo, né, por decisão do tutor do paciente. Então isso acaba alterando também um pouco os resultados. E como conclusão, né, o que esse trabalho nos mostra? Né, que o uso de parafuso supracondilar ou placa epicondilar lateral, em conjunto com aquele parafuso leg transcondilar, né, que é aquele parafuso que a gente já faz a reconstrução da superfície articular, resultou numa menor taxa de complicação quando comparado com o uso daquele único Field-Kirchner, né, aquele pino antirrotacional na posição supracondilar. E, portanto, né, com base nesses resultados, pode ser prudente selecionar o uso do parafuso ou da placa para a estabilização cirúrgica dessas fraturas. Então, né, finalizando, o que o trabalho mostra, né, ele comprova que você colocar uma placa ali naquela crista epicondilar, você tem uma chance de complicação menor, né? Então, os achados desse estudo demonstram isso. Então, talvez seja uma opção interessante, né, quando é possível. E hoje em dia, né, com o surgimento aí de implantes cada vez mais delicados, porque é uma região bem delicada, uma região ali que você precisa moldar bem a placa. Então, hoje em dia, com o surgimento aí de implantes 1,5, 1,2, né, e uma tecnologia de implantes bem mais avançada, você consegue sim, né, principalmente nesses bulldogs, nesses animais mais robustos, né, que tem esse tipo de fratura, colocar uma placa óssea. Tá? Então espero que tenham gostado desse artigo e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!